Olá, pessoal. Voltamos aí com as nossas videoaulas, né? Depois de 2 semanas aí de avaliação, correção de avaliação. E a gente começa esse nosso último módulo desse semestre, né? Nosso módulo C, falando um pouquinho, então, de nervos e gânglios, né? Ficava faltando a gente falar exatamente dessa parte da histologia do sistema nervoso. E como a gente já havia planejado desde o início, essa parte a gente estaria vendo aí no terceiro módulo, ok? Vou compartilhar aqui com vocês. Beleza, então, pessoal. Hoje, como eu falei, né, hoje a gente vai estar falando um pouquinho dos nervos e gânglios, né, baseado exatamente na composição do sistema nervoso periférico, né, e vamos destacar um pouquinho aí das características histológicas, né, relacionadas exatamente a esses dois componentes. Além disso, a gente acaba falando um pouquinho, né, daquilo que seria a funcionalidade de cada um deles. Ok? Pessoal, para a gente poder começar, né, vale a pena a gente relembrar um pouquinho daquilo que seria a composição do sistema nervoso, né, pela figurinha que a gente vê, sistema nervoso central, relacionado exatamente ao cérebro e à medula espinal. E quando a gente fala a respeito do sistema nervoso periférico, aí a gente vai estar falando a respeito do sistema nervoso que se encontra fora do sistema nervoso central, né? Aí a gente está falando, por exemplo, dos gânglios, né? A gente está falando, por exemplo, aí das fibras nervosas, que acabam estando, né, de fato, relacionada a toda essa dinâmica azulzinha que a gente está vendo aqui nessa figura. Vale destacar, pessoal, que quando a gente fala a respeito desses nervos, né, a gente está falando de todos eles, que de certa forma acabam sendo emitidos, né, a partir do cérebro, a partir da medula espinal, né, que aí vai estar dando origem a toda essa rede neural, né, que acaba sendo formada. E a dinâmica, né, funcional relacionada ao tecido nervoso periférico vai ser justamente ele ligar, né, o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então, a sua função vai ser justamente realizar a dinâmica daquele transporte de informações, seja por um nervo aferente ou pelo nervo eferente, né? Então, tendo naquela composição somática, né, composição simpática, enfim, a gente vai ver autônoma, né? A gente vai ver algumas características relacionadas exatamente a esse processo. Então, ó, resumindo, sistema nervoso periférico vai ter como componente os gânglios nervosos e os nervos, né? Aí, quando a gente fala a respeito do gânglio nervosos, a gente tem como principal definição, pessoal, conjunto de neurônios fora do sistema nervoso central. Aí a gente vai ver principalmente aqueles neurônios, né, pseudo-unipolar, né, presentes aí, aquele corpo celular. Então, isso é até característica do corte histológico para a gente poder estar fazendo a identificação desses gânglios nervosos. Já com relação aos nervos, aí a gente tem a divisão, né, espinais e craniais, que é o que a gente observa de onde que eles estão saindo. E com relação aos tipos, a gente tem aqueles que são mistos, eferentes e aferentes, né? Então a gente vai estar vendo os conceitos, né, relacionados justamente a essa três dinâmicas. E a questão da função, como nós vimos ali, ó, unir o sistema nervoso central aos órgãos periféricos e também relacionada aí a questão da transmissão dos impulsos nervosos, né? E aí, pessoal, ainda com relação ao sistema nervoso periférico, a gente veio uma divisão de acordo com aquilo que seria, né, a forma como vai ser relacionado, né, todo aquele impulso, toda aquela função, né, então voluntário e involuntário. Então, quando a gente fala o sistema nervoso somático, então regular ações voluntárias, né? E no sistema nervoso autônomo, ele vai ter como função controlar as atividades involuntárias, né? Aí a sua subdivisão, eu tenho o sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O simpático vai estimular a função dos órgãos, né, de uma maneira involuntária, e aí ele vai estar sendo formado por nervos espinais da região torácica e lombar da medula. Em contrapartida, a questão do parasimpático,
vai estar relacionado a uma dinâmica de inibição da função, né? De maneira objetiva, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala relacionado à sua formação, aí eu tenho nervos cranianos e espinais das extremidades medulares, né? Então a gente vê da região cranial e da região sacral. Então a gente vê ali no meio o simpático e o parasimpático nas extremidades, né? Vamos dizer assim. Depois a gente volta para poder detalhar um pouquinho essa dinâmica, ok? E aí, pessoal, o principal elemento, né, relacionado aí, por exemplo, esse sistema nervoso periférico, vai ser exatamente os nervos, né? Então, só para a gente observar em termos gerais de organização, né, de composição relacionado a esses nervos, a gente acaba observando que, de certa forma, cada uma dessas fibras nervosas, vamos pegar essa linhazinha azul, né, ou a vermelha ou a rosinha, ela vai ser composta por um axônio, né? E aí, todo ele relacionado aí à sua bainha de mielina que acaba sendo formada. Então, lá do sistema nervoso central, eu tenho o agrupamento, né, dessas fibras, né, que vão estar formando aquilo que a gente identifica como feixes, né, ou fascículos, que a gente vai estar observando, né? E aí eu tenho exatamente esses feixes que vão estar formando novos grupamentos, que aí vai dar origem aos nervos. Então a gente observa, de certa forma, toda essa dinâmica. Vale a pena ressaltar, pessoal, que esses feixes de fibra, elas já vão constituir um nervo, né? Então, vai estar sendo formado, então, por vários axônios e os seus axônios envolvidos, né, vamos dizer assim, por aquelas sequências, né, da célula de Schwann, né? Que vai estar dando origem exatamente à bainha de mielina. Então, além disso, a gente sabe que as células ainda têm seu revestimento com uma lâmina basal. Então, essa vai ser a dinâmica de uma organização inicial relacionada aos nervos. Então, ó, eu tenho aqueles axônios formando as fibras nervosas. Essas fibras elas vão se agrupar, vai formar os feixes. E aí eu tenho os feixes já dando origem às aos nervos, né? E esses feixes eles podem estar se agrupando também, né, em pequenos grupos de feixes nervosos. Aí acaba observando, né, aqueles nervos mais calibrosos, né, relacionados exatamente àqueles que a gente considera como os principais. Ok? Aí, em relação à questão da organização, a gente observa que aqueles que são mais calibrosos, né, vamos dizer assim, que vão ser formados por vários feixes, né, então a gente observa que ele vai ter uma camada externa de conjuntivo que a gente identifica como epineuro, né? Então ele vai ser exatamente essa camada externa, né, relacionada a cobrir todos esses feixes nervosos, né? E é interessante que, em geral, ele acaba sendo contínuo a estrutura do conjuntivo, né, do órgão, do tecido, onde que, de fato, ele vai estar posicionado, né? Outra dinâmica relacionada ao epineuro, pessoal, seria exatamente a característica deles estar penetrando, tá, em direção aos feixes, e aí acaba formando também, né, exatamente uma divisão de pequenos grupos de feixes. Então, vamos perceber isso aqui, ó. Eu tenho, ó, os feixes já agrupados, né? Aí eu tenho esse branquinho que seria o epineuro. Então, a possibilidade dele ser contínuo no interior desse nervo, né? Então, separando aí em feixes menores, tá? Aí, outra situação que nós observamos, pessoal, é que os nervos que são menores, né, vamos dizer assim, aqueles com a espessura um pouco menor, a gente vai observar que, na verdade, o seu revestimento externo ele vai ser relacionado ao conjuntivo que forma o estroma do órgão, né? Então, a gente acaba observando que esses nervos menores, eles acabam não apresentando o seu próprio revestimento. Então, ele tem um revestimento relacionado ao estroma do conjuntivo do tecido onde ele vai estar inserido. Outra camada de conjuntivo que nós observamos, né, na organização dos nervos seria com relação ao perineuro, né? O perineuro vai ser também uma camada de tecido conjuntivo, né,
que vai estar enrolando, né, vamos dizer assim, né, encapsulando um grupo de feixes. Né? Então, eu tenho aqui a formação de um grupo, né, de fibras formando um feixe, e em volta desse feixe, aí a gente acaba observando exatamente a presença do perineuro. Tá? E quando a gente observa, de fato, os feixes individuais, as fibras nervosas individuais, aí a gente vai observar aquela camada de conjuntivo, principalmente aí de fibras reticulares, que acabam sendo sintetizadas pela própria célula de Schwann, né, que vai estar formando a bainha de mielina, aí a gente identifica como endoneuro. Então, ó, aquele que enrola todo o nervo, né, externamente, a gente identifica como o epineuro. Aquele que vai estar revestindo um grupo de fibras, né, onde vai ser formado um feixe, nós temos o perineuro. E aquele que cobre individualmente cada fibra, que vai ser sintetizado então pelas células de Schwann, a gente identifica como o eudoneuro, né? Então aí a gente tem essa dinâmica, né, relacionada à organização dessas fibras, né? Depois que você tem aquela dinâmica de estar juntando para poder estar formando esses feixes, tá? É só para a gente observar, né? Então, imaginar aqueles axônios saindo do sistema nervoso central, estão formando grandes agrupamentos, né? Dando origem ao nervo. E aí eu tenho, ó, toda aquela camada externa que cobre o nervo, epineuro. Aquele que vai estar cobrindo individualmente um grupo de fibras, né? Formando exatamente um feixe, eu tenho o perineuro. E aquele que vai estar relacionado exatamente ao envolver individualmente cada fibra, a gente identifica como o endoneuro. Essa dinâmica, pessoal, de formação de conjuntivo, ele acaba sendo bem próximo às fibras nervosas, né? Quem lembra, né? Epimísio, perimísio, endomísio. Então, vai ser uma situação bem próxima, só que aí a gente observa a questão do tipo de tecido que ele acaba sendo responsável por estar envolvendo. Né? Só para a gente ver que uma coloração especial, tá, de um corte transversal. Então dá para a gente perceber, ó, todo esse número 1 aqui relacionado ao epineuro, né? Então percebam ele podendo entrar, dividir em feixes menores. Aí aquele que cobre, reveste todo o grupo de fibras, a gente identifica como o perineuro. E aqui não fica tão fácil da gente observar, mas imaginar individualmente cada uma das fibras, a gente tem aquilo que seria o endoneuro, né? Aí, pessoal, depois que a gente vê toda essa dinâmica, né, de organização, a gente observa que esses nervos, eles podem ser observados no microscópio a partir de duas secções. Uma que vai ser longitudinal e a outra que vai ser transversal. Nós vemos ali a lâmina anterior, né, mostrando um corte transversal, mas de certa forma, a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente observa que nem todas as estruturas podem ser observadas nitidamente, né? Quando a gente tem essas secções diferentes, quando a gente fala de uma secção longitudinal e uma secção transversal. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma secção longitudinal. Então, a primeira característica que nós conseguimos observar seria o fato de que essas fibras acabam apresentando exatamente uma dinâmica de organização paralela, né? Então, eu tenho essas fibras paralelas que acabam sendo observadas. E aí, pessoal, aqui a gente consegue perceber o perineuro, que vai estar cobrindo, ó, esse grupo de fibras, né? Que aqui a gente tem formando exatamente um feixe, né? E muitas das vezes a gente consegue ver, ó, essa camada logo branquinha, né? Vamos dizer assim, que fica abaixo, o epineuro. O endoneuro, pessoal, justamente pelo fato dessas fibras estarem paralelas, a lâmina ela tem que estar muito bem preparada, né, para que a gente possa conseguir estar identificando. E por isso que muitas das vezes a gente considera ela muito difícil da gente poder estar visualizando, né? Então aí, justamente por conta dessa camada delgada, dessa camada fina que acaba sendo observada aí em volta dessas células, né? Então só para a gente observar, ó, duas lâminas das fibras longitudinais, né, paralelas, né? E aí a gente consegue
observar, né, de fato, toda essa característica. Aí, pessoal, é interessante que esses pontos brancos aqui, né, aí a gente acaba identificando como a questão da bainha de mielina, né? Como a gente viu lá no sistema nervoso, né, conversando, por exemplo, de algumas situações, né, de composição, onde eu tenho bainha de mielina, então, por conta de toda a dinâmica de coloração, ela acaba sendo extraída, né? Então, o espaço onde ela estava fica preenchido com espaço vazio, vamos dizer assim. Então, aí a gente acaba observando, né, de fato, esse tipo de situação. Ok? Para a gente ter uma ideia, pegando aí, ó, uma lâmina, aumentando ela mais, tá? A gente consegue perceber algumas características melhores, né? Vamos dizer assim. Então, ó, aquilo que eu falei, ó, aqui no meio, essa linhazinha passando é o axônio. E aqui eu tenho a bainha de mielina, né? Então, a gente consegue perceber o axônio e a bainha de mielina, né? Então, o axônio sempre vai ser um filamento escuro, né? Que acaba sendo observado, né? Aí outra característica interessante, pessoal, é que esses núcleos elípticos que estão próximos aqui a esse axônio, a gente sabe, né, que ali quem a gente vai estar observando vai ser os núcleos das células de Schwann, né? Então, com a cromatina densa, mais escura, né? Só que tem que lembrar também que aqui a gente tem, por exemplo, núcleos de células endoteliais, então que podem ser também verificadas aí quando a gente faz esse tipo de lâmina, né? Outra característica interessante, pessoal, essa lâmina aqui muito bem preparada, né? Então, ó, esses pequenos estrangulamentos que estão sendo destacados aqui pelas setas, eles representam os nódulos de Ranvier, né? Onde eu tenho, de fato, ali a separação das células de Schwann, né? Relacionada a toda a sua dinâmica de formação aí dessa bainha de mielina. Então, aí, só para a gente ter uma ideia, com relação, então, a todas as características desse corte longitudinal. Já quando a gente faz um corte transversal, aí no corte transversal, que foi até aquela primeira lâmina que nós vimos, a gente consegue perceber com muito mais clareza exatamente alguns desses componentes, né? Então, ó, percebam o perineuro, né? Aí o epineuro em volta desse feixe, né? E aqui dentro, essas camadas delgadas relacionadas ao endoneuro, né? Aí, pessoal, percebam que esse pontinho aqui no centro seria o axônio. E toda essa parte branca vai estar relacionada exatamente à bainha de mielina, né? Então, a gente consegue perceber todas as camadas, o citoplasma das células de Schwann, né, que vai estar o seu espaço aparentemente vazio, né, por conta da bainha de mielina, que é extraída durante a coloração. Então, a gente consegue estar fazendo exatamente esse tipo de identificação, né? Então, aí tem as duas lâminas, né? A gente tem essa noção, né? Consegue perceber essas estruturas relacionadas à composição desses nervos. Beleza? Mais uma fotinha, agora usando o azul de toludina, né? Que fica mais fácil para a gente observar. Então, percebam aí, né? O epineuro externo, o perineuro em volta do feixe e o endoneuro em volta de cada uma das fibras, né? Aí, pessoal, esse feixe ele pode ser identificado também como fascículos, né? Então, aí, ó, todo o epineuro, ó, perceba que o epineuro, além dele ser externo, ele pode estar adentrando e separando em feixes menores, né? Então, essa objetiva aqui, essa lâmina um pouco mais afastada, a gente não tem uma certa nitidez, né, na questão do endoneuro, mas, de fato, dá para a gente poder observar, né, aquilo que seriam as características relacionadas a essas camadas de conjuntivo que acabam separando, né, de fato, aí, essas fibras, esses feixes nervosos. Ok? Aí, pessoal, quando a gente fala a respeito daqueles nervos amielínicos, né, o que nós vamos perceber é apenas uma camada de perineuro, né, que vai estar sendo observada, né? Então a gente tem. Lembra, pessoal, que quando a gente fala dos nervos amielínicos, nós vamos observar
que de fato ele acaba apresentando, né, uma dinâmica um pouco mais delgada, né? Então que eu tenho vários axônios aí associados, né? Então a gente não tem uma dinâmica de estar observando individualmente cada um desses axônios. O que nós observamos é de fato eles sempre próximos àquela bainha de mielina que acaba sendo extraída, né? Então a gente vê aí vários das células de Schwann, né, percebam aí com um grupo de axônios, né, que é aquilo que a gente observa. Então, aí tendo a dinâmica, né, de estar observando aquilo que seria os nervos amielínicos, né? Então, só lembrando, eu não tenho nem eu não vou conseguir observar, por exemplo, o endoneuro, né? Então, aí a gente percebe o perineuro envolvendo exatamente toda essa estrutura, ok? Só mais uma fotinha para a gente poder observar. Então, ó, percebam aqui, né? Geralmente a gente observa que são aqueles nervos delgados, né? De pequeno calibre, né? Então, muitas das vezes a gente não consegue ter uma dinâmica de identificação, visualização, né? Então, aí eu tenho aí toda a dinâmica do perineuro circulando, né? Fica bem evidente. E esses núcleos que são observados aqui, a gente observa que seriam as células de Schwann, né? Alguns aqui a gente vê, né, por exemplo, a questão do endotélio. Então, pessoal, só lembrando que aí eu não tenho uma célula de Schwann específica para cada uma desses axônios, né? A gente tem toda aquela dinâmica do conjunto de axônios, né, por uma célula de Schwann, por isso que a gente vê várias dessas possibilidades, né, desses pontinhos brancos relacionados a esses núcleos, né? Então, aí eu tenho, de fato, né, a dinâmica de organização dessas bainhas, desses nervos amielíneos, ok? Agora, pessoal, falando um pouquinho a respeito da questão da dinâmica funcional, né, relacionado a esses nervos, como nós vimos lá naquele primeiro slide, a gente sempre tem como relação os nervos estabelecendo a comunicação dos centros nervosos com os órgãos, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem toda aquela dinâmica, né, de um processo de você ter todas as informações obtidas pelo órgão ou até mesmo comandadas aí pelo sistema nervoso para que, de fato, a gente possa estar tendo toda essa dinâmica funcional. Como nós vimos lá naquele mapa conceitual, a gente acaba observando que eu tenho os nervos, né, como aferentes, eferentes e de forma mista. E, de certa forma, o que nós observamos é que a maioria deles acabam sendo mistos, né, sendo então sensoriais ou motores. Então, aí a gente acaba observando, de fato, essa dinâmica, né? Então, quando a gente vê um nervo que só vai conter a parte que a gente identifica, né, como se fosse de fibras aferentes, né? Então a gente observa que de fato ele vai ter uma característica relacionadas a processo sensorial. E aqueles que acabam tendo, né, a dinâmica efetora vão ser aquelas que vão estar relacionadas aos nervos motores, né? Então, ó, as aferentes vão levar para os centros superiores as informações obtidas, então a sua dinâmica sensorial, e os eferentes eles vão levar os impulsos dos centros nervosos para os órgãos, né? Então, com uma forma de comando, de contração, enfim, de funcional relacionado a isso, né? Então, aí a gente tem, né, de certa forma, essa dinâmica de organização e classificação com relação aos tipos de nervos que vão ser observados. Beleza? Agora, passando para os gânglios nervosos, como nós vimos lá em cima, né, os gânglios nervosos eles vão ser acúmulos de células, né, de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, o acúmulo de pericários, né, que seria exatamente o corpo celular desses neurônios, e aí a gente identifica como o gânglio, né? Então, geralmente, pessoal, esses gânglios eles são relacionados a órgãos, né, esféricos, né? Dá para a gente perceber aqui na fotinha, que aí vai ser também envolvido, né, por uma cápsula de conjuntivo. E sempre, pessoal, ó, associado aos nervos, tá? Então, percebam que eu tenho aqui um nervo e aí eu tenho exatamente a formação de um gânglio nervoso, né? Então, aí a gente acaba, de certa forma, observando esse tipo de situação.
O que nós observamos, pessoal, que além de estar formando esses grandes grupos de pericário, alguns desses gânglios nervosos, eles podem estar formando pequenos grupos, né, menores, e que, de certa forma, eles acabam sendo localizados no interior de alguns órgãos, que é o que a gente chama dos gânglios intramurais, né, que a gente vê lá no sistema digestório, né? Então, a gente tem essa dinâmica, nessa observação com relação à presença, né, e a forma como vai estar a sua dinâmica de apresentação. Aí, com relação à questão da classificação, eu tenho que eles vão ser de acordo com a informação que retransmitem, né? Então, eu tenho aqueles que são sensoriais, que aí vai ter de origem, né, cérebro espinhal, que a gente viu lá naquele mapa conceitual, ou aqueles relacionados ao sistema nervoso autônomo, né? Que aí a gente vai ver simpático, parasimpático, e também onde são observados, né, aqueles intramurais, né? Então, eu tenho essa dinâmica de classificação desses gânglios nervosos relacionados diretamente ao tipo de informação que eles são capazes de retransmitir. Ok? Só para a gente ter uma ideia, falando especificamente dos gânglios sensoriais, né? Esses gânglios sensoriais, né, ou sensitivos, eles vão estar relacionados aí às fibras aferentes, né, que vão, de certa forma, levar o impulso da periferia para o sistema nervoso central. E aí a gente acaba observando aqueles dois, né? Os cranianos, de fato associados aos nervos cranianos, e os espinais, que é aí que vão estar relacionadas às raízes dorsais dos nervos espinais. Então, aí eu tenho, de fato, essa situação. Especificamente falando a respeito desses gânglios sensoriais, né, a gente observa que os neurônios que compõem esse pericário, né, fora do sistema nervoso central, ele vai ser de característica pseudo-unipolar, né, como dá para a gente ver aqui na fotinha, né, o neurônio pseudo-multipolar, então, que vão transmitir para o sistema nervoso central, então, as informações que acabam sendo captadas, né? Então, aí, nos prolongamentos periféricos relacionados aos órgãos sensitivos, né? Então, aí a gente acaba observando, né, de forma esse processo. Quando a gente fala dos sensoriais, o único gânglio que, de fato, vai possuir células que não são pseudo-unipolar, que vão ser bipolares, são os nervos acústicos, né? Então, aí a gente tem essa diferença. Então, por isso que eu falei, a maioria deles. Né? Então, a gente acaba observando esse de fato. E a gente vai ver a fotinha, ó, que eu tenho um tecido conjuntivo que está envolvendo, né, exatamente envolvendo esses gânglios, né, esses neurônios, esses pericários, e aí acabam formando uma cápsula que vai envolver o gânglio como um todo. Então a gente não vai perceber aquela dinâmica de epineuro, perineuro e endoneuro, né? Então tem uma cápsula que vai estar de fato envolvendo todo esse gânglio sensorial, né? Então, ó, só para a gente observar, eu tenho a cápsula de conjuntivo e aqui dentro, pessoal, ao invés da gente observar aquele axônio com a bainha de mielina que nós observamos lá nos nervos, aqui a gente vai estar observando o corpo celular, que são os pericários. E percebam, pessoal, que em volta desses pericários eu tenho exatamente as células satélites, né? Então, núcleo de células satélites, sempre em volta dos pericários, tá? A gente vai ver, a gente recordar, né? São células guias que vão estar participando diretamente de toda a dinâmica de manutenção ali daquela estrutura, né? Então, só para a gente observar, ó, aqui dá para a gente ver nitidamente o núcleo, né? E aqui todo o corpo celular. Então dá para a gente, de fato, fazer essa distinção, né? Quando compara com o nervo, tá? Mais uma fotinha para poder estar observando, né? Então o corte aí de gânglio. Então mostrando aqui, ó, o citoplasma e no citoplasma eu tenho exatamente o núcleo, né? Então que aí eu tenho o corpo celular, o pericário desses neurônios. É interessante, pessoal, que o fato da gente estar observando, né, esse tipo de corpo celular, vamos dizer assim, de neurônio fora do sistema nervoso central, acaba sendo peculiar, né? A gente vê até com relação à sua origem, né? Então, a origem dessas células é da crista neural, formação daquele tubo neural
e aquelas cristas que vão ser formadas paralelas ao tubo. Então, a origem dessas células ganglionares vão estar relacionadas exatamente à crista, tá? E aí, pessoal, mais um detalhe, né? Igual a gente viu no slide anterior, esses núcleos, né? Relacionados exatamente ao corpo celular, que são as células satélites. Aí, como a gente viu lá na função da célula glia, né? Então, fornecendo suporte estrutural, ajudando na regulação de trocas de substâncias, né? Principalmente aí quando a gente fala em líquido intersticial, até mesmo alguns íons, enfim. Então, acaba ajudando na manutenção, então, dessa estrutura, né, relacionada a esses gânglios sensoriais. Certinho? Mais uma fotinha, tá? Ó, o núcleo e aí toda a parte do citoplasma celular e em volta toda a dinâmica das células satélites, né? Então, a gente consegue distinguir, né, nitidamente quando a gente compara com o neurônio, justamente por conta disso. Desculpa, o neurônio não, com o nervo. Porque lá no nervo, a gente vê as células de Schwann, né? E nós não observamos exatamente o pericárdio. Nós vamos observar aí aquilo que seria, né, de fato, as fibras, os axônios dessas fibras nervosas. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como que vai ser a dinâmica de organização desses gânglios sensoriais. Ok? Além desses gânglios sensoriais, né, como a gente viu lá na classificação, nós temos também os gânglios do sistema nervoso, do sistema autônomo, né, do sistema nervoso autônomo. Então, de certa forma, a gente observa que também vai estar relacionado à formação de pequenas bolosas, né, que seriam pequenas bolhas de corpo celular, né, ao longo dos nervos. E é interessante que muitas das vezes ele pode ser localizado, como a gente está vendo aqui, ó, no interior de órgãos, né? Como, por exemplo, esse gânglio aqui intramural, que foi aquilo que a gente viu, que está relacionado, por exemplo, ao tubo digestório, né? Então, aí, de certa forma, aqui a gente já vai observar um número menor de pericário, né? Quando compara com esse daqui, por exemplo, né? Aí a gente observa que ele não vai ter, por exemplo, a sua cápsula própria. Então, o que a gente vai observar é exatamente que o conjuntivo do tecido onde ele está inserido, né, onde ele está localizado, é que vai estar formando, de fato, essa cápsula, né? Então, aí a gente vê, né? Não vai apresentar uma cápsula. Então, a gente tem, de fato, essa situação. Outra diferença, pessoal, quando a gente compara, por exemplo, com os gânglios sensitivos, sensoriais, né? O fato de que aqui nós observamos células multipolares, né? Então, neurônios multipolares. Né? Então, muitas das vezes, quando a gente observa, né, o corte histológico, fica evidente células estreladas, né? Diferente do pseudounipolar, que acaba tendo um aspecto mais arredondado. Isso aqui não dá para a gente identificar com clareza, né? Mas a gente observa, né, que de fato acaba tendo essa dinâmica, né? Outro aspecto relevante com relação à dinâmica da formação dos gânglios do sistema autônomo seria o fato de que as células satélites elas não vão estar contínuas ao longo de todo o pericárdio, tá? Nós vamos perceber que vai ser um processo meio que incompleto, né? Então, tem poucas células satélites em volta desse corpo celular dos gânglios do sistema nervoso autônomo. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala dos gânglios intramurais, a gente praticamente não observa essas células satélites, né? Então, acaba tendo uma certa raridade, né, com relação a esse tipo de composição. Ok? E aí, pessoal, falando especificamente aí do sistema nervoso autônomo, né, já que a gente viu ali a questão da composição do gânglio do sistema nervoso autônomo, nós observamos aí que a função, né, ele vai estar relacionado exatamente ao controle da musculatura lisa, modulação, por exemplo, do ritmo cardíaco e até mesmo da secreção de algumas glândulas, né? Então, de certa forma, o que nós observamos, né, funcionalmente falando a respeito do sistema nervoso autônomo, seria exatamente manter uma constância, né, com relação ao funcionamento, né, exatamente desses órgãos, né, desses sistemas.
Quando a gente fala com relação à sua estrutura, né, a gente vai observar que ele vai ter uma estrutura bem parecida, né, com a questão do sistema nervoso somático, né? Então ele vai estar ligado estruturalmente e funcionalmente ao sistema nervoso somático. E aí ele vai ser, de certa forma, quase que somente um sistema motor e efetor, né? Ou seja, vai ser capaz de conduzir as informações do sistema nervoso central para os órgãos efetores, né? É o que a gente observa na questão da musculatura, né? Para você manter a contração, o controle da musculatura lisa, a questão da modulação do ritmo cardíaco, né? E até mesmo da questão da secreção glandular. Então, eu tenho, né, um sistema nervoso autônomo formado praticamente por um sistema motor e efetor, né? O que nós observamos, pessoal, também é que o sistema nervoso autônomo, ao contrário dos demais, ele vai ser formado por uma cadeia de 2 neurônios, né? Então, aqui a gente fala que seria um pré-sináptico e um pós-sináptico, né? Então, aqui uma fibra pré-sináptica e uma fibra pós-sináptica, né? Então, nós observamos que o primeiro neurônio ele vai estar relacionado aí no sistema nervoso central, né? Aí seu axônio ele vai estabelecer uma conexão sináptica com o segundo neurônio lá no gânglio do sistema nervoso autônomo. E aí, a partir dali, as fibras do segundo neurônio eles vão seguir em direção aos órgãos efetores, né? Então, a gente observa, né, de fato, esse conjunto de formação relacionada aí ao sistema nervoso autônomo, ok? E, de certa forma, quando a gente fala a respeito da classificação, a gente vê o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Quando a gente fala do simpático, pessoal, os primeiros neurônios, né, que vão estar saindo lá do sistema nervoso central, eles estão relacionados aqui, ó, à porção torácica e à porção lombar da medula espinal. Tanto que o sistema nervoso autônomo simpático ele pode ser chamado como uma divisão torácico-lombar, né, do sistema nervoso autônomo, né? Então, aí eu tenho, por exemplo, essas fibras pré-ganglionares, né, que vão sair exatamente desses nervos onde que está a sua localização, né? Aí vão em direção àquilo que seria, né, os gânglios, para que eu tenha toda aquela dinâmica da sinapse para o pós-ganglionar, né? Então, o que nós observamos que nessa situação eles vão estar relacionados aí a uma ligação direta com o sistema efetor, né? Aí o que nós percebemos também é que esses gânglios que acabam sendo formados, né, eles vão estar situados próximos aos órgãos, onde de fato ele vai ter, onde ele vai ser efetor, né? Então formando plexos próximos às vísceras. E o que nós observamos, né, que o mediador pós-ganglionar simpático é exatamente a norepinefrina, né? Então, é tanto que eles acabam sendo chamados de fibras adrenérgicas, né? Então, aí a gente tem essa dinâmica relacionada aí à função e até mesmo definição dessas fibras, né, relacionadas ao sistema nervoso autônomo simpático. Em contrapartida, no sistema nervoso autônomo parasimpático, nós observamos aí que a dinâmica da onde que vai estar saindo o primeiro pericárdio, ele vai estar relacionado exatamente no encéfalo e na posição sacral da medula espinal. Então percebam, todo aqui no meio o simpático e as extremidades o parasimpático. Foi até aquilo que eu fiz com vocês lá naquele mapa conceitual no início, né? Aí, pessoal, o segundo neurônio da cadeia parasimpática, aí a gente já observa a formação de gânglios menores, né? Que eles vão estar cada vez mais perto dos órgãos efetores. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala dos gânglios intramurais, a gente já percebe ele já dentro desses órgãos, né? Que já ficam no interior dos órgãos, né? Mas, de certa forma, aqueles que estão relativamente afastados, né? Então, vai estar penetrando nos órgãos, vai estar estabelecendo, então, aí, né, os órgãos não, no gânglio, estabelecendo todo aquele contato, né, sináptico, né? Aí vão emitir suas fibras pós-ganglionares e essas pós-ganglionares vão estar
indo em direção aos órgãos efetores. E aí, pessoal, o mediador químico que vai ser liberado pelos nervos pós-ganglionares do parasimpático vai ser a acetilcolina. Então, tem a norepinefrina para o simpático e o acetilcolina para o parasimpático, né? Então, aí a gente acaba observando, de fato, aí essa relação. Ok? Então, ó, só para a gente resumir aqui, tá? Uma fotinha lá do Junqueira, né? Mostrando aí um pouquinho da formação de todo esse sistema nervoso autônomo, né? Então, essas linhas azuis, tanto aqui na região cefálica quanto na região sacral, representam, então, as fibras parasimpáticas, né? Ou crânios sacrais, como pode ser chamado aí o sistema parasimpático. Em contrapartida, essas linhas vermelhas, elas acabam representando exatamente as fibras simpáticas, né? Ou torácico-lombar, né? Então, a gente tem, de fato, também essa definição. Aí, pessoal, só lembrando que os gânglios, né, do simpático, eles ficam relativamente um pouco mais afastados, né? E aí a gente observa que os gânglios do parasimpático ficam próximos ou até mesmo dentro dos órgãos. Então, ó, essa linha completa seria o pré-ganglionar. E essa linha tracejada seria o segundo neurônio, que é o pós-ganglionar, né? Aí, quando a gente fala do mediador químico parasimpático, vai ser a acetilcolina. E o mediador químico do simpático vai ser a norepinefrina, né? Então, pessoal, nos gânglios, então, a sinapse entre essas fibras e esses pós-ganglionares aí inervando os órgãos de maneira geral, né? Glândulas, músculo liso, é aí que a gente observa, de fato, essa dinâmica de função. Então, com relação aos nervos, mesma característica, né? Os gânglios vão estar relacionados àquela dinâmica, né, sensorial e autônomo, e aí a gente tem todo aquele processo de formação de toda essa estrutura do sistema nervoso periférico. Ok? Certinho? Então, daqui a pouco a gente volta para poder discutir, né? Volta lá na nossa conferência para poder estar discutindo um pouquinho aí das lâminas, né, que vão estar relacionadas à estrutura desse tecido. Ok, pessoal? Até a próxima.